Eu sou Maria. Maria. Aqui está uma Maria. E agora teremos diálogos, arte e feminino entre Marias, com as convidadas Letícia Soares Vitor, historiadora, e Natasha Martins, produtora cultural, com mediação de Júlia Andreata. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Júlia Andreata e essa é a segunda edição no Brasil do Festival das Marias. É o Festival Internacional de Artes no Feminino. E eu já quero começar agradecendo imensamente quem está aqui presente hoje, a Natasha Martins, nossa convidada, e a Letícia Soares, por terem topado participar desse bate-papo, que vai falar um pouquinho sobre arte, cultura, gestão, ABC Paulista, enfim, muitos assuntos. E, obviamente, a gente vai falar um pouquinho também sobre feminino. Bom, tem algumas informações importantes para compartilhar com vocês, para quem ainda não conhece o Festival das Marias. É o festival que nasceu em Portugal, em 2019 teve a sua primeira edição. Estou aqui com a minha colinha, tá, para não esquecer de falar nada, mas basicamente a gente está falando de um festival que cruza diferentes vertentes artísticas e teve esse ano, a edição contou com atividades em São Paulo, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e Beja. Então tem também esse caráter internacional. Então, enquanto a gente está aqui, está rolando atividades tanto presenciais quanto online. O que mais, para não esquecer aqui de falar com vocês? Bom, é basicamente isso. Fiquem ligados na programação do dia 18 de novembro a 25 de novembro. Tem atividades presenciais e online. Por último, eu só gostaria de reforçar que esse é um festival que ressalta, né, a arte no feminino e que ele também vem como resposta à desigualdade de gênero, que é um tema tão atual e importante, e estamos aqui com 3 mulheres incríveis que trabalham principalmente com arte para debater um pouquinho esse assunto. Meninas, queria pedir para vocês se apresentarem rapidamente e aí a gente começa nosso papo aqui. Pode ir lá, Natasha, por favor. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer, Júlia e Amanda, pelo convite. Estou muito feliz de poder participar. Bom, meu nome é Natasha Martins, sou produtora executiva artística. Eu trabalho nessa área de produção voltada principalmente para o campo da música e estou aí sempre me movimentando, né? Eu acredito que eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que é a arte em movimento, né? Então, eu sempre vejo dessa forma que a gente está sempre movimentando a arte da forma que a gente consegue e vai levando no nosso esforço. E eu gostaria de agradecer mesmo pelo convite, passar a voz aí para ler. Boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia Soares. Agradeço também imensamente o convite, né, por estar participando aqui com vocês dessa mesa, dividindo com a Natasha e com a Júlia. Muito obrigada. Eu sou historiadora e museóloga. Eu atuo hoje, sobretudo, na área de gestão, né, pensando a minha atuação na Uma Galeria, que também fica aqui em São Bernardo do Campo. Eu atuo, nesse momento, como gestora do educativo e também, no presente momento, eu estou atuando no projeto de reabertura do novo Museu do Ipiranga, né? Eu faço parte da equipe do educativo lá também. A minha formação é em História, eu tenho um mestrado na área de Museologia e, enfim, eu congrego esses 3 mundos, da História, da Museologia e da Educação. Eu espero contribuir aqui hoje com o meu ponto de vista. Não, sem dúvida nenhuma, né? Não por acaso escolhemos 2 mulheres que são de São Bernardo. Hoje, né, o Festival das Marias está acontecendo na Câmara de Cultura Antonina Assunção, que fica no centro de São Bernardo do Campo. E, enfim, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como vocês começaram nas artes, né? A Natasha na música, a Letícia nas artes visuais, e compartilhassem um pouco da trajetória de vocês. Já vou emendar a segunda pergunta, que é contar também um pouco as experiências como mulher nesses universos artísticos. Tá. Eu não sabia isso. Isso daí é engraçado, que depois que eu fui parar para pensar, porque lá, quando eu ainda 2005, 2006, na época que eu ainda estudava, aqui em São Bernardo mesmo, eu sempre fui envolvida com a música, tudo. E eu já atuei como produtora nessa época, organizando shows, né? A gente era mais voltado para o hardcore na época. A gente chegou até a fazer show, montar para uma casa que era bem conhecida aqui na época, que era o Vulcana.
E até aí, ok, né? Aí passou os anos, tudo, segui, cheguei, sou formada em recursos humanos. Eu nunca me adaptei nas áreas. Mas eu sempre gostei muito de música, de arte. Mas a gente tinha esse aprendizado, né? Eu, pelo menos, era algo que era mais para ser visto como um hobby. Eu não poderia enxergar isso como uma profissão mesmo, né? Então, eu tinha essa cobrança mesmo, familiar, cobrança de vida mesmo, essa pressão de procurar outros caminhos. E depois, com o tempo, falei, não, eu gosto disso, né? E eu fui me descobrindo onde que eu poderia me mexer, e era na própria produção. E eu comecei ajudando um artista, e aí, na sequência, foi muito rápido. Eu conheci um outro artista que já é de nome, que era o Taíde, né? Que ele era da época do início do hip-hop no Brasil. E isso aconteceu, depois foi voando, assim, comecei a fazer várias atuações na área de produção executiva e artística, e por isso que eu falo sobre a arte em movimento, né? Eu descobri que eu tinha um leque gigante, eu podia fazer outras coisas nesse meio. Então, eu atuei como produtora cultural, eu faço produção do reggae para a juventude, que é uma média de 10 mil a 15 mil de público, né? E, normalmente, as últimas vezes realizadas foram feitas em Santo André e em São Bernardo. E também me descobri nos videoclipes, fazendo a própria produção, roteiro, direção. Então, eu acho incrível mesmo como você pode se movimentar da forma que você quer, podendo, né, fazer arte, né? E eu venho tentando sempre me aprimorar, sempre estudando tudo, para adquirir muito mais conhecimento de mercado, para desenvolver o meu trabalho. Tinha uma outra pergunta encaixada, né? Que acho que também, assim, tem tudo... perguntando um pouco como mulher, né? Porque também o rap, Sim. O hip-hop e o reggae, que você comentou agora, são ambientes bastante masculinizados, né? Então, principalmente, acho que nos espaços de liderança. Então, você se sentir empoderada para começar e, né? Eu não sei, eu tive um pouco esse problema que nós somos da mesma área, né? De falar, eu sou produtora, usar esse nome. Acho que esse foi um dos pontos de dificuldade iniciais para mim. Sim, eu vejo muito isso. Por exemplo, você chegar num evento para trabalhar, você normalmente vai na frente da sua equipe, né, para identificar lugar, tudo, para fazer o seu trabalho. E, normalmente, a primeira coisa que as pessoas olham, perguntam, você vai cantar? Você vai dançar? Não enxergam, né, a nossa posição. Não, sou produtora, sou empresária. Esse poder, essa posição. E, além disso, outras coisas que eu enxergo muito em outras mulheres da área, por exemplo, mulheres mesmo técnicas, que ela está lá para fazer aquele trabalho, ela tem informação técnica. E, às vezes, até a gente, mesmo como produtora, a gente tem a informação técnica, só que, por mais que a gente responda, já aconteceu de situação de eles procurarem um homem na equipe para responder por você. Como se o homem fosse o resolutor do problema, né? Sim, isso daí acontece muito. O rap, eu acho que ele está desenvolvendo, mudou bastante, mas eu acho que ainda tem eu acredito que a gente ainda tem um caminho muito longo nisso. Eu já passei por situações bem, bem difíceis de quase ser agredida mesmo, e de ter que ficar lá parada, falar, não, calma aí, né? Você não vai passar por cima de mim, não. Esse é meu trabalho e eu vou fazer ele, ponto. Você gostando ou não. Então, a gente tem que adquirir a gente tem que ser sempre 2 vezes mais. Então, é isso que eu sinto, né? A mulher ela tem que ser sempre 2 vezes mais para as pessoas poderem te respeitar. E não deveria, entendeu? Não deveria. Mas é o que acontece, né? Essa questão de ter que ser sempre 2 vezes mais no que você faz para poderem te respeitar. Com certeza. Você pode repetir a pergunta para eu não devagar? Eu falei muito. Bastante, né? A gente vai entrando no assunto, né? Para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como você acabou, né? Acabou não, né? Como você começou, como você optou pela museologia, enfim, pela história. E hoje, né, nas artes visuais, por que uma galeria? Ou como você chegou, enfim, a escolher a OMA, né?
Desde criança, eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo dos museus. Assim. Eu acho que eu tive bastante incentivo dentro de casa, né? Apesar dos meus pais não serem da área, eles sempre me incentivaram muito a visitar instituições culturais. Então, eu sempre gostei bastante. E aqui no estado de São Paulo não existe graduação em museologia, né? Que era a minha primeira opção. E aí, para não ter que sair do estado, até por questão de condição financeira mesmo, né? Se manter durante a faculdade, eu optei pela faculdade de História. E aí, dentro da faculdade, eu acabei tendo a oportunidade de fazer estágios em museus. Então, consegui, né, por um caminho diferente, chegar nesse mesmo objetivo, que era trabalhar em museus. E aí, depois do final da minha graduação, eu logo entrei no mestrado. Eu tive a oportunidade, ainda durante a graduação, de fazer um intercâmbio de estudo na França. Então, lá eu tive ainda mais contato com esse mundo de museus. E lá eu já tinha desenhado um pouco do meu projeto de mestrado, do que eu queria pesquisar. Eu acabei estudando 2 museus de imigração no mestrado, e aí até entro um pouco nesses detalhes, porque vão fazer sentido para a história, né, da ligação das artes visuais. Eu estudei o Museu de Imigração de São Paulo, que fica ali no Brás, na antiga hospedaria de imigrantes, e estudei o Museu de Imigração de Paris. E lá o museu ele tem 3 tipos de coleções: histórica, etnográfica e uma coleção de artes visuais. Uma coleção de arte contemporânea feita por artistas que são imigrantes e que vivem em Paris. E aí, a partir desse contato que eu tive com essa coleção, eu me apaixonei, né, por arte contemporânea e comecei a me dedicar mais a essa área. Então, quando eu finalizei o mestrado, eu consegui uma vaga, né, para trabalhar na Uma Galeria, e nesse primeiro momento eu estava atuando na área de gestão de projetos. E pensando, né, nesse circuito da arte, um circuito machista, né, em todas as suas engrenagens, né, pensando tanto as pessoas que trabalham nessa área de produção das obras de arte, então essa concepção dos próprios artistas, a maioria são homens, né, dentro da própria galeria que eu atuo, dos 8 artistas representados, tem uma mulher. Então, eu acho que esse número já dá indícios, né? Apesar de todas as funcionárias serem mulheres, com exceção de um rapaz, nós somos a maioria as mulheres, mas os artistas em si são, na sua grande maioria, homens. E nesse mundo, né, da produção, né, artística, das exposições, né, isso que a Natasha comentou, de você sempre ter que ser validada, a palavra final ser de um homem, não necessariamente de uma mulher, também presenciei muitas situações do gênero. E falando em gênero, né, pensando essa dualidade da palavra, a gente pensar essa questão de gênero, a gente não pode desatrelar ela, pelo menos na minha opinião, da questão de raça. Né? Esse rapaz, por exemplo, que eu comentei, que trabalha na galeria, ele é um homem negro. E pela primeira vez na vida, eu tive experiência de entender, na prática, de como essa diferenciação entre raça e gênero ela é hierarquizada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive que, uma vez, fazer uma entrega, né, de uma obra na casa de um colecionador, e iríamos fazer a instalação dessa obra. Então, eu, enquanto museólogo, estava para fazer essa instalação, junto com o rapaz que faz a produção. E o colecionador, ele simplesmente não se dirigia ao rapaz. Ele não falava com ele, literalmente. Ele falava apenas comigo. Então, eu entendi que, eu sendo mulher branca, eu teria a minha voz escutada por esse colecionador e não um rapaz negro. Mas eu tenho certeza que, se tivesse um cara branco ali naquela situação, eu não seria ouvida. Então, eu acho que a gente precisa pensar essa questão de gênero também atrelado à raça. Né? Eu acho que é muito importante. É quase que uma hierarquia, né? Exatamente. Tipo, onde vai dar a atenção, né? E eu só queria complementar isso, desculpa de Não, cortar, por favor. que eu acho que é muito importante enxergar essa questão, além do gênero, também racial, e também entender que dentro da mulher tem a mulher preta, tem a mulher trans também, que é invalidada dentro, e que é muito importante e tem que ser falado. Tem que ser falado. Eu só queria poder acrescentar isso e essas questões que a gente está aqui falando da mulher, mas, na verdade, a gente está falando de um ponto, né, só de todas essas desigualdades e desafios que a gente tem dentro da profissão. Né? É muito legal essa sua colocação, porque, de fato, né, existem diversas camadas dentro da questão de gênero, né, e elas não podem ser esquecidas. E pensando na minha outra frente de atuação enquanto educadora de museus, nesse mundo da educação museal, eu vejo um predomínio de mulheres. Sobretudo porque as mulheres são mais relacionadas, né, numa perspectiva histórica, a cursos de pedagogia.
Então, as educadoras, no geral, são mulheres, sobretudo aquelas que ocupam cargos de chefia e de gestão, justamente porque têm mais tempo de profissão. E eu vejo agora um movimento de homens ocupando o papel de educadores de museus, né? E não só homens. Se a gente for pensar com maior acesso, né, às universidades, diferentes camadas da população, os educadores que são mais jovens, que estão atuando na linha de frente, que às vezes estão entrando até como estagiários, têm uma maior diversificação, né, tanto de gênero quanto racial. Então, a gente vê que esses acessos, né, eles acabam nos sendo permitidos a partir dessas mudanças mais estruturais, porque uma andorinha só não faz verão, né? A gente precisa que a estrutura mude para que concedam esses tipos de acesso. Já fomos lá para o final da lista, agora já aprofundamos super o assunto e acho que é fundamental a gente trazer esses pontos, né? Até saindo um pouco aqui do script, acho que dentro da música a gente consegue enxergar um pouco esses movimentos, né? Eu acho que a música sempre... Daí até queria saber um pouco sobre as artes visuais. Foi um pouco, não permissiva, né? Não, mas existe um universo ali dentro da bolha da música em que essas questões, por alguns segundos, elas desaparecem e quando a gente vem para o executivo e quando a gente está falando de lugares dentro de festivais, de integrar e mesmo de curadoria, né? A gente sempre fala de, pelo menos, uma divisão de 80-20, né? 80% um line-up masculino e 20% feminino. Então, você enxerga isso também nas artes visuais? É uma coisa mais... Né? E quando a gente fala do universo trans, enfim, da diversidade de maneira geral, menos ainda. Mas na música, acho que isso é muito dividido, né? E, por outro lado, acho que como contraponto, a gente também enxerga uma crescente, um movimento muito forte, né? A gente viu, por exemplo, a Salada de Frutas, que foi aquele movimento, uma festa, né, que surgiu, não sei se você chegou a conhecer, mas que era a Lineker, os Caramelos, as Bahias e a Cozinha Mineira e Linda Quebrada, que são 3 artistas trans. E aí, assim... Eu estudei com ela. Ah, você estudou com Sim, ela as fez faculdade de História comigo. Ah, que incrível. Elas fizeram IASH. IASH não. Flash. Ah, que legal. Então, enfim, a gente viu, né, acho que esse movimento dos últimos 5 anos para cá dentro da música. Você também enxerga isso nas artes visuais de alguma forma? Eu acho que de uma maneira muito tímida ainda, né? Se a gente for pensar em questões de número, né, para a gente ter um exemplo concreto, por exemplo, tirando um pouco, assim, saindo um pouco dessa bolha, né, Brasil e expandindo um pouco mais, em Londres, por exemplo, 60% das pessoas que cursam algum curso relacionado à arte criativa, design, são mulheres. Então, você pensa, poxa, elas são a maioria, né? Porém, a representação delas em galerias de arte na mesma cidade é de 30%. E ainda assim, eu não estou nem entrando, né, nessas camadas que a gente acabou de comentar em relação às mulheres trans, em relação às mulheres negras, ainda não há essa divisão, digamos assim. Então, a representatividade ela é ainda muito baixa. Né? E é como eu falei, é uma questão sistêmica, né, que precisa ser mudada. Sem dúvidas. Bom, muito bom. Queria voltar um pouco para o nosso contexto aqui de São Bernardo e se vocês puderem contextualizar um pouco, já que vocês são nascidas aqui, tanto da parte musical, né? Acho que você tem uma experiência incrível, Natasha, para contar para a gente sobre a batalha, e a Letícia contar um pouco, até para a gente conhecer, né? Que acho que, enfim, e também dos novos artistas que você acha que vale a pena ressaltar. A minha atuação ela sempre foi mais voltada para São Paulo e eu senti essa falta de atuar mais na cidade mesmo, né? Falei assim, eu quero fazer alguma coisa, tudo, mas eu quero atuar aqui na minha cidade. E foi quando eu conheci o pessoal da Batalha, tudo, e numa oportunidade disse assim, cola com a gente, vem. Então eu fui um papel feminino também, no meio, né, da batalha, e também eu pude trazer a minha parte mais profissional também para eles. Então, foi muito legal, porque foi um espaço que é uma organização masculina, que eles simplesmente me abraçaram mesmo e me respeitaram como profissional, e de admiração, de falar, você pode somar com a gente. E quando eu entrei mesmo... foi para trazer mais essa questão. Falar assim, olha a proporção, né? A gente tem uma terça-feira que pode ter 1000 pessoas. Tem shows que não tem isso. E você está vendo isso acontecendo toda terça-feira, por muitos anos, desde 2003. Um movimento cultural muito fortíssimo.
Então, de que forma eu posso chegar? Eu quero conhecer mais as pessoas. Perdão te cortar. Você quer contar um pouquinho como começou a Batalha da Matrix, que acho que nem todo mundo que está assistindo conhece. Tá, eu não estava lá, tá? Mas eu sei a história. Então, a Batalha da Matrix iniciou em dia 7 de maio de 2013, tá? E ela foi uma reunião de amigos, né, no encontro, de uma brincadeira, tudo. Começou a surgir outras pessoas e foi direcionada para a Batalha da Matrix. Iniciou no encontro no posto e depois ela encontrou seu ponto fixo, que é num banco que acontece na Praça da Matriz, aqui no centro de São Bernardo do Campo, e hoje se tornou uma das maiores batalhas do estado de São Paulo. E até por sua frequência, ela só parou realmente na pandemia, mesmo em chuva. Você vai lá e vai encontrar ainda 30, 40 pessoas se encontrando mesmo na chuva. Então, ela nunca parou. E eu sempre enxerguei, sempre tentei passar isso, porque quem faz, às vezes, não consegue ter essa identificação. Você é um produtor cultural. Você está atuando na cultura. E os próprios meninos não tinham essa visão, né? Para eles era legal, eles gostavam de fazer aquilo, queriam continuar fazendo e nunca se enxergaram. E eles mesmos são próprios produtores culturais. Então, a ideia foi levar isso, mostrar. Várias pessoas super importantes pisaram nesse banco, Emicida, Taíde, Dexter, grandes pessoas passaram, Sara Donato, então a Isalu, que é uma grande cantora aqui de São Bernardo, que eu admiro e muito, muito, e ela também saiu já daqui, já não mora mais aqui, mora em São Paulo, e conseguiu se expandir aí. É incrível, né? Porque a gente está falando de um movimento popular espontâneo de ocupação do espaço público, né? Então é um combo assim genial. E eu acho que a gente que trabalha com manifestação cultural, né? Acho que uma das maiores dificuldades é a gente conseguir criar essa frequência, né? É fazer com que aquele projeto vire. E eu acho que é essa necessidade deles terem um espaço de surgir, né? De poder compartilhar. Sim. E de ser semanal, né? De toda semana as pessoas chegarem lá e verem que todas aquelas pessoas estavam ali também, sim, né? Sim, vem pessoas de outras regiões, tudo acompanhar, de outras cidades. E é um ponto cultural, né? Não foi legitimado pela prefeitura, mas está ali acontecendo, querendo ou não. Teve seus atritos, eu enxergo até como uma resistência, sabe? É difícil conseguir se manter, uma resistência toda semana conseguir acontecer, existir, por conta que existe uma falta ainda de apoio mesmo, né? Então, eu ainda torço que mude essa situação, mas, independente disso, sempre vai ter lá alguém fazendo acontecer e eu não enxergo como algo que possa acabar, sabe? Porque se vir pode mudar o grupo, mas sempre vai ser um ponto cultural fixo mesmo, vira um patrimônio da cidade, no meu ponto de vista. Não, com certeza. E acho que além de um patrimônio, né, que acho que ainda é recente, mas a gente está falando de colocar São Bernardo no mapa do rap nacional, né? Sim, que acho que foi um pouco o que a música instrumental fez nos anos 70, 80, 90, e que agora o rap tem essa oportunidade, que às vezes demora para entender, né, para enxergar isso como potencial. A história no rap aqui no Brasil tem uma coisa muito forte aqui. São Bernardo, ele é muito importante da história do rap, né, da história desse movimento. E a gente tem uma pessoa, para mim, que esse ser é um patrimônio mesmo cultural, que é o King Nino Brown, que ele tem esse nome, ele é a primeira comunicação dos Panteras Negras no Brasil, é o King Nino Brown, e ele é residente de São Bernardo. Ele recebeu esse nome pelo África Bambata. Então, a gente tem figuras muito importantes aqui que eu acho que tem que ser cada vez mais valorizadas, sabe? Com certeza. Letícia, quer falar um pouquinho? Eu vou super aproveitar esse gancho, né, da Natasha, que a Natasha me deixou, sobre essa questão da Batalha da Matrix, né, e
explicar um pouquinho para vocês a minha relação com a cultura em São Bernardo. Nesse momento de pandemia, eu resolvi virar empreendedora na cultura. Então, eu criei uma empresa junto com uma amiga, Vitória Pécora, que é a Paradoxa Gestão Cultural, e a gente tem atuado na cultura de São Bernardo. E aí, por meio da Lei Aldir Blanc, a gente fez um inventário participativo do patrimônio histórico de São Bernardo. E a Batalha da Matrix foi um dos patrimônios que a gente conseguiu levantar, né? Então, a gente fez essa conversa com o Felipe Choco. E, inclusive, eu conheci a Batalha da Matrix por meio da dissertação de mestrado dele. Sim, que virou Felipe um livro, Choco, né? Assim, é a melhor pessoa para poder falar sobre a história mesmo do rap no Brasil. Ele é um grande historiador e tem esse mestrado da USP, né? E agora conseguiu sair um livro. Isso, exatamente. Inclusive, eu conheci por meio do livro e não por meio da cidade, por meio da vivência, né? Então, até uma colocação que eu me fazia um pouco, né? Como eu comentei com vocês, eu fui estudar em São Paulo e São Bernardo, para mim, era uma cidade dormitório, sobretudo no momento da faculdade, porque saía de manhã, voltava à noite, eu simplesmente dormia, e aí queria consumir cultura de final de semana, né? Consumir com muitas aspas, mas queria frequentar um show, um teatro, ir no museu, ia para São Paulo. E aí, de repente, eu me vi chamada, né, por conta até de uma amiga minha que participou comigo do inventário, que é a Laura Stocco, a olhar para a nossa cidade, né, porque ela tem uma trajetória muito semelhante à minha, né, também fez história na USP, e ia sempre para São Paulo, consumia as mesmas coisas e voltava para cá, literalmente, para dormir. E a gente falou, poxa, mas o que existe de patrimônio na nossa cidade? Assim, numa conversa informal de bar, sabe? E a gente falou, nossa, a gente poderia fazer um projeto, né, sobre isso. E aí, justamente por meio desse edital, né, dessa verba que viabilizou esse projeto, a gente começou a pensar e tentar tecer relações com as pessoas que produziam não só cultura, né, pensando na questão do rap, que a gente não levantou enquanto patrimônio a Batalha da Matrix, e sim o rap. E não só pensando nas artes visuais, mas pensando numa perspectiva mais alargada, sabe? O que existe de formas de expressão em São Bernardo do Campo? O que existe de bens culturais no sentido de alimentação? O que as pessoas se identificam aqui na cidade, né? Então, nesses últimos 10 meses, a gente levou a cabo esse projeto e teve um resultado muito bacana, né, que foi um material didático para professores. Inclusive, ano que vem, eu estou tentando estabelecer uma parceria com a Secretaria de Educação aqui da cidade para distribuir esses materiais nas escolas públicas daqui da cidade, né? Porque é isso que eu estou comentando no começo. A gente precisa tentar mudar o sistema, né? Então, eu acho que, por meio da educação, é a melhor ferramenta que a gente encontra para conseguir desromper essas estruturas que são ainda tão herméticas. Então, a gente vai tentar fazer essa formação com professores para que eles possam passar para os alunos esse levantamento que a gente fez, e foi assim, um pontapé inicial, né? Porque, imagina, fazer um levantamento patrimonial de uma cidade em 10 meses, e com uma verba limitada, né, e até de recursos humanos, poucos pesquisadores envolvidos, mas a questão que eu também quero trazer aqui é que esse inventário ele era participativo. Então, não eram os pesquisadores que levantavam o que era um patrimônio, e sim os munícipes que levantavam o que eles se relacionavam com essa questão patrimonial. Então, foi bom, né, conhecer a cidade onde eu vivo há 27 anos, que até então eu malemar conhecia, né, nessa questão de vir para cá e dormir, voltar para São Paulo, e sempre achar que o do outro é o melhor, né, pensando nessa questão de ir para fora estudar, ou para São Paulo estudar, e nunca olhar o que a gente tem aqui. Não, incrível. Até estava falando, eu estava pensando no Queen, mas estava pensando em outras coisas também. Quanto a gente conversou também sobre isso, né? Esse movimento que a gente faz de sair de São Bernardo e voltar com um olhar até mais afetuoso, né? De descoberta, de entender o que a gente tem aqui como potencial. Aí você falou desse projeto e acho que fica também... Não, né? Enfim, a pandemia foi horrível, todo mundo sabe disso, mas o que deixou de positivo, né? Até conversando, a gente está com a tia Marisa aqui, né? A Marisa Liron, que é mãe de um super colega também de trabalho, que é o Edu, e a gente fez um trabalho de levantamento de manifestações culturais da cidade incrível. A gente também conheceu outros projetos que não imaginava que tinham aqui na cidade, e da gente fazer esse movimento contrário, né? De também... Enfim, e como nós, produtores culturais e agitadores e pesquisadores da área, como a gente pode trocar, né? E como isso também ficou muito mais efervescente pós-Aldir Blanc, né? Como tem potenciais profissionais na cidade e a gente não tinha essa troca, né? E agora, graças
Aldir Blanc, a gente tem tido essa oportunidade, né? A gente pelo patrimônio, nós pela música, né? Então, que bom, acho que ficou esse presente aí, que seja um legado que a gente consiga dar continuidade, né? Que venham os futuros projetos. Que venham os futuros projetos, com certeza. Bom, eu não sei como é que estamos de tempo, mas vou para as perguntas aqui, mais específicas, então, sobre cada área. E, enfim, eu acho que a gente discute muito, trazendo um pouco aquele ponto da mulher, né? E, enfim, tentando entender, assim, a música e acho que artes visuais também, a gente fala muito sobre grandes talentos, né? E como que a gente consegue avaliar, ou quantos % a gente tem de potencial, assim, quanto para um artista ou para um produtor a gente está falando de trabalho e estudo versus networking e talento, sabe? No nosso caso, muito mais networking, né? Quanto que você sente que a sua carreira foi impactada pelo seu networking ou pelo seu estudo? Como que você enxerga isso? Olha, eu consigo enxergar assim, o trabalho e o network junto, porque eu acho que, principalmente eu acho que o trabalho em si da arte, eu acho que ele tem muito isso, eu sinto isso muito na música, independente da sua posição lá, o network ele caminhando junto com o trabalho, porque ele faz parte do seu trabalho. Então, todo lugar que você vai, você naturalmente, né, se relaciona com outras pessoas, você tem essas trocas que se fortalecem, né, com o tempo. E eu enxergo o estudo. Você tinha falado do trabalho, estudo, network e talento, né? E eu acho que o estudo e o talento estão juntos. Porque você tem que sempre ir estudando, né? Ir trabalhando e se desenvolvendo. Então, por mais que você tenha as suas características, né, que fazem de você, que destaca, né, o seu talento, a gente vive em desenvolvimento. Então, tem essa necessidade de estudar, sempre buscando melhor. Acho que no meu lado e da Júlia, pelo menos que a gente sempre está na mesma área, essa parte de conhecer mercado, né, entendendo tudo que vem novo, trabalhando. E a gente tem as nossas características, né, que faz a gente ser bom no que a gente é e a gente sempre busca aprimorar. Então, eu enxergo esse 50-50, um trabalho network junto no 50 e o estudo e o talento num outro 50. Eu enxergo dessa forma. Não, perfeito. Foi uma pergunta até para já puxar para a próxima, mas muito mais, né, eu e a Amanda, a gente discute muito isso, assim, como a barra para um produtor musical, para um cantor, ela é baixa, né, no sentido de, hoje eu sou produtora cultural. Tá bom, quem vai falar que você não é, né? Assim, eu tinha muito eu sou formada em turismo, então o patrimônio está muito relacionado com a minha trajetória, mas de me validar, né, de nos validarmos. Eu acho que na música é muito assim, né, assim, não existem barreiras para que você seja artista, e acho que nas artes visuais também, se você quiser fazer uma obra, está feita, né? Quem vai falar, não é? Aí a gente entra num debate um pouco mais profundo do que é arte, o que não é arte, mas, enfim, muito mais nesse sentido. E aí fica a minha pergunta para a Letícia, de qual a importância, né, da capacitação dos profissionais nesses processos artísticos e executivos nas artes visuais? Eu ouso dizer que é fundamental, né? Porque um artista que não desenvolva uma pesquisa que tenha coerência, que tenha lastro, ele é um artista que, ainda que o mercado valide, né, pensando num Romero Brito, vai ter pouco tempo de carreira, pensando num artista jovem, né, que está começando, não vai se sustentar. Mas, ao mesmo tempo, um artista que tem uma pesquisa consolidada, mas é um artista que não sabe fazer a própria produção ou não tenha uma galeria de arte que o faça, é um artista que também não se consolida, porque é um artista que vai ficar o dia inteiro no ateliê produzindo para si próprio. A arte vai fazer sentido para ele, mas não para o próximo, né? E se ele quer se consolidar no mercado de arte, ele precisa dessa validação, né? Para o bem ou para o mal. E pensando nesses tipos de validação, né, institucionalização de obras de arte dentro de um museu, ou algum texto crítico que algum curador escreva, que valide, esse sistema de arte ele ainda precisa, né, desse tipo de validação. E um artista que produz somente para si, ou fica ali no seu mundinho, no seu ateliê, não consegue consolidar uma carreira.
Eu acho que isso e reflete também o artista na área da música, né? Então, se ele ficar só no estúdio lá, produzindo, e soltar só a música dele, nada vai acontecer, né? Então, ele precisa todo fazer, além de um trabalho, por isso que aí entra também o network. Às vezes, também, se você tem a verba para te ajudar, ele facilita. Sim. Ou se você também tem a sorte também de colocar um som que no dia seguinte você acorda e, de repente, ela estourou aí do nada, mas ela tem todo um trabalho, exatamente, você não ir lá só ficar no estúdio e soltar de qualquer jeito, né? Precisa aprender o processo, precisa aprender as etapas para conseguir fazer o seu trabalho chegar da melhor forma. Sim, um artista, às vezes, plástico, né, que não tem, digamos, tanta qualidade técnica, por assim dizer, mas ainda assim se lança, né, se mostra para o mundo, coloca o seu portfólio para rodar, fazer esse networking, está ali no Instagram, ele vai ser um artista que vai alcançar algum lugar. Aí, em detrimento daquele outro que pode ser excelente, mas que só fica o dia inteiro trabalhando no ateliê e não faz esse tipo de gestão da carreira, ele não vai para lugar nenhum, né? Muito bom. Então, acho que a gente pode, né, sei lá, resumir de alguma forma, encontrar esse ponto comum de que o artista hoje, como já foi um dia, ele não é mais descoberto. Ele é um artista produtor, ele é um artista, enfim, não sei como é que a gente pode trazer isso, mas que não cabe mais, né? Ele é artista, ele é empreendedor, ele é social media da própria carreira. Acho que na música a gente vê muito isso, né? Eu acho que tem. Na porcentagem, pelo menos que eu coloquei, para mim, 50-50, eu vejo no meu trabalho. Eu acho que para o artista, eu acho que essa porcentagem do trabalho em si ele é maior. Porque se ele não fizesse esse trabalho todo, só a música dele não... Só soltar já não rola, entendeu? Ele precisa aprender mesmo tudo, precisa aprender o que é um fonograma, né? Precisa saber registrar música, precisa saber, né, como que ele ganha, né? Então, como colocar, trabalhar redes sociais. Então, tem esse trabalho forte que o artista ele precisa hoje aprender, né? Quem sabe no futuro vai conhecer alguém que faça isso por ele, ok. É exatamente isso. Se ele não sabe desenvolver, ele precisa ter alguém que desenvolva por ele ou ter tempo para aprender, o que envolve dinheiro. Né? Então, um artista, além dele produzir, seja na música, seja nas artes visuais, além de ter esse tempo de produção e de pesquisa, ele tem que ter esse tempo de produção. Se ele não tem esse tempo, ele precisa pagar alguém para que o faça. Se ele não tem, digamos, uma segunda profissão que possibilite ele ter recursos financeiros para tal, ele nunca vai conseguir ser um artista renomado, um artista reconhecido. Né? Por isso que, inclusive, é tão difícil ser artista. Isso, porque hoje, tipo, o artista independente é o artista / produtor, né, dele mesmo. Com certeza. Bom, já que entramos nesse ponto, eu acho que a gente pode aproveitar também e aproveitar a presença da Letícia, né, que a música vem explorando outras formas de remuneração. A pandemia deu esse salto, né, porque, enfim, desde que surgiram, né, as plataformas de streaming, a música passou a ser consumida de maneira online e, enfim, sem ser uma compra, né, quase que um aluguel que a gente faz da música, a remuneração final para o artista ela é muito baixa, falando de música. E aí, nesses últimos tempos e pandemia, se viu necessário pensar em novas formas de monetizar o trabalho do artista. Conhecemos o NFT, que vocês nas artes visuais estão muito mais avançados do que nós, né? Então, não sei, queria saber se você, né, já trabalhou, já experimentou, se compartilha alguma coisa com a gente nesse sentido de experiência mesmo, porque na música é um universo irreal, pelo menos para artistas que estão no começo de carreira. Essa questão da NFT nas artes, né, como você disse, está sendo recorrente, né? Mas eu confesso que eu não tenho muito contato no trabalho em relação a esse tipo de produção, né? Os artistas da galeria onde eu atuo, eles são artistas visuais que ainda não estão se arriscando nesse mundo digital, mas a gente tem acompanhado um pouquinho nas notícias, né, desse mundo da arte, com esses leilões que são surreais, né, como o preço mais caro de uma obra de arte de NFT que foi comercializado, acho que em maio desse ano, 69 milhões de dólares. Né? São valores bem surreais, assim, se a gente for pensar que falta materialidade. Né? E até digo, desse meu ponto de vista, eu sou historiadora e eu trabalho muito na perspectiva da cultura material, pensando em museus, que são os estudos dos objetos.
Então, até eu tenho um pouco de dificuldade, pessoalmente, em pensar um valor tão alto para uma coisa que é digital, né? Ainda que eu entenda, né, a validade, eu acho que o maior ganho das obras de arte em NFT é a questão da autenticidade, né, da certificação dessa obra de arte. Porque quando você compra ou você vende uma obra NFT, ela é associada a um certificado numa blockchain. Então, isso significa que o certificado ele nunca vai ser alterado, né? Aquela obra de arte vai ter a sua validação, e eu acho que isso modifica um pouquinho o sistema de arte, né? Porque quando você compra ou você vende uma obra de arte, a precificação dela é muito subjetiva. Claro que existe o tempo de carreira do artista, a formação, as exposições individuais, coletivas, por onde aquele artista já circulou, a trajetória do artista, a galeria onde ele está inserido, o contexto, enfim, dá para precificar obra de arte, inclusive se vendem e compram obra de arte todos os dias. Porém, quando você é um colecionador e tem uma obra de arte na sua coleção, e você vai querer ir para o mercado secundário, né, que é essa compra e venda já entre colecionadores, e não necessariamente a obra que sai do ateliê do artista para um colecionador, esse preço ele fica muito flutuante, né? Quem diz que aquela obra de arte vale isso? Ou você comprou uma obra de arte por 10 mil, você vai querer vender, sei lá, daqui 5 anos, será que ela está custando 50 mil? Mas por quê? Né? Então, esse tipo de obra de arte, esse tipo de certificação, garante com que não exista tanto essa mercê do mercado, sabe? Então, eu acho que isso traz um ganho. E pensando na presença das mulheres, né, no NFT, eu até cheguei a pesquisar, porque eu fiquei curiosa, né, pensando essa questão do feminino, e a artista que mais se destaca na questão monetária no NFT é uma música. Ela é uma cantora do Canadá. E ela, além de cantar, uma cantora pop, ela também faz algumas produções de vídeo. E ela tem comercializado esses vídeos no marketplace, onde se comercializam os NFTs. Só que, se a gente for pensar nessa questão monetária, nessa diferenciação de gênero, essa artista está entre os top 10 em relação à grana. E aí a próxima artista ocupa a posição de número 50. O resto são todos homens. É muito distante, né? É muito distante. Então, assim, o NFT, se a gente for pensar, talvez traga mais espaço para mulheres ou para artistas minorizados, né, de continentes, pensando esse eixo sul, talvez. Mas é aquilo, se o mercado de arte for replicado para o mundo digital, que é como tem se desenhado até então, eu acho muito difícil a gente mudar no NFT uma coisa que já está tão concretizada no mercado físico. Com certeza. Agora vamos ter que pesquisar essa canadense aí, né? Eu já estou aqui pensando, e ela até tinha uma dúvida para mim, porque ela trouxe a questão de vídeo no NFT, eu não sabia. É bem legal, te deu bastante dúvida, assim, explicou super legal, algo que eu não sabia. O NFT ele pode ser, assim, a comercialização dessa obra de arte, né? Pode ser um GIF, pode ser um vídeo, pode ser um meme. É justamente você autenticar que aquele meme é seu. Inclusive, essa história de NFT mais recorrente começou em 2017, com a venda de fotinhos de gatinhos. Uma ilustradora fazia alguns gatinhos na internet, ela começou a comercializar isso. As fotos dos gatinhos. Então, você compra isso, você detém esse poder por conta desse certificado, ele é seu. Você pode imprimir quantas vezes você quiser, mas aquilo está sempre ligado e registrado a você. Né? Então, por isso que tem essa questão do certificado ter essa validação, né, por conta da blockchain. E esses gatinhos, eles são muito fofinhos, inclusive, depois pesquisem na internet, eles são muito fofos mesmo. Mas o preço também era surreal. Assim, teve um que foi comercializado por $170 mil. E aí você pensa, você pagaria isso num meme? Você pagaria isso num GIF de internet? E aí eu acho que a NFT também vem provocar esse mercado de arte, né, com esse tipo de questionamento. O que é arte, então? E eu acho que abre espaço, sim, para os ilustradores, para os designers e para os artistas mais gráficos. Inclusive, esse que eu comentei, de $69 milhões, ele é um ilustrador gráfico. Né, que são fazia várias fotinhos. Exatamente, né? O próprio, o Bibo, acho que ele chama. Ele fez essa obra em questão que foi comercializada, eram diversas fotos que ele foi tirando ao longo de 14 anos de carreira. E aí ele fez a junção de tudo isso, junção assim, né? Talvez eu esteja usando o termo chulos, né, para explicar a obra do artista, mas, enfim. Ele fez essa compilação de fotografias e foi comercializada num leilão em Nova York pela bagatela de $69 milhões. Estou impressionada com a sua memória com os números, mas estou achando muito bom. Está dando para ilustrar. Eu sou historiadora, eu sou boa com datas, números.
Não, é incrível, acho que dentro da música é o que tem, enfim, né, o NFT tem trabalhado, por exemplo, com experiências, então Rock in Rio agora transformou em NFT uma experiência única, que eu não sei o que é, porque eu não paguei também. Mas, enfim, acho que a gente está experimentando ainda, né, uma coisa bastante nova, acho que muito especulativa ainda, em algum momento acho que isso se regula, né, e, enfim, acho que eu fiquei com um monte de ideia aqui, não vai dar tempo de a gente conversar tudo, porque acho que está acabando, né, gente, mais ou menos? Está acabando, então tá bom, não entendi, mas tá bom. Bom, ainda dentro desse universo digital, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Natasha, das experiências, né? Você trabalha com artistas como o Taíde, que era do universo totalmente físico e migrou para o digital. Como foi essa transição? Todo mundo tem que se atualizar, né, e acompanhar o tempo conforme. Eu acho que o maior desafio que eu vi para muitos artistas antigos passar para o digital é que eles não têm mais a propriedade deles, né, sobre o álbum. Então, antigamente apareciam, né, muitas gravadoras, editoras e passavam o contrato, e por falta de conhecimento dos próprios artistas, eles assinavam porque eles só queriam fazer música. Então, a propriedade de muitos discos, o Taíde tem essa situação, que está em nome de editora, de outras editoras, de outras empresas, umas que nem existem mais, que dificultou muito esse processo para passar para o digital. Então, eu acredito que muitos outros artistas ainda estão passando por isso, não conseguindo jogar. Eu acho que se dá uma olhada, você acha alguma coisa no YouTube, por exemplo, mas não acha no Spotify de música. Então, muitos artistas ainda passam por esse processo, até por conta mesmo da propriedade do próprio álbum. Agora, os outros que já têm essa propriedade, eu acho que esse desafio mesmo de colocar, ver que chega para as pessoas, né, de muito mais formas do que era antigamente, e mais de adaptação. Eu só enxergo mesmo esse desafio mesmo na questão da própria propriedade que muitos artistas perderam. Tem artistas mesmo do rap que eles não são donos das próprias músicas, que estourou na época, e eles são pessoas que vivem em condições bem precárias por conta que é exatamente isso, por falta de conhecimento, de estrutura diferente de hoje que os artistas podem buscar. É importante que eles aprendam isso. Os artistas precisam, por mais que tenha alguém que vá cuidar, eles precisam saber como que funciona tudo, exatamente para eles entender, né, como caminhar, o que está sendo feito, o que eles estão assinando também, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio dos artistas mais antigos. Não, com certeza. Acho que a internet, né, o digital veio para democratizar o acesso, então qualquer pessoa pode disponibilizar suas músicas online, mas, por outro lado, veio essa necessidade de aprofundar o conhecimento, né? O que é essa minha obra, de quem tem quantos %, enfim, acho que isso é positivo para o mercado todo, né? Legal. O que mais? Estamos chegando ao fim. Vamos voltar para o assunto das mulheres. Estava muito bom no começo, então eu vi que tinha assunto. Bom, vou ler aqui a pergunta que eu já não me lembro mais. Mas, falando aqui, né, estamos um pouquinho antes de começar, a Natasha contou que está saindo, né, está numa fase de transição profissional. A Letícia contou que empreendeu durante a pandemia, então acho que essa pergunta é perfeita para esse momento. Ainda vemos pouquíssimas mulheres ocupando espaços de liderança. E, principalmente, isso acontece, acho que, não só, né, nas artes, mas em empresas de maneira geral. E qual que é a percepção de vocês em relação a isso? Por que eu trago essa questão? Somos 3, né, mulheres muito jovens que trabalham com arte, e eu sinto que, talvez não a nossa, mas que a próxima geração, ela já vem com essa consciência, com esse empoderamento diferente do que nossas mães vieram, né? Então, como que vocês entendem isso? É um potencial? A gente está vivendo uma fase, né, que o feminismo está com essa fortaleza que é hoje, ou não? É uma tendência, veio para ficar, as mulheres vão ocupar esses espaços de liderança num futuro breve? Eu acho que é uma tendência, é algo que já acontece. Uma coisa que eu penso que eu acho que é muito importante, a Lê usou bastante essa palavra, que é o validar, né? Então, eu acredito que a gente precisa validar essas mulheres que já existem. Então, existem mulheres em posições de liderança que as pessoas não falam.
e precisa falar mais delas. E eu acho que quanto mais as mulheres mais novas verem isso, mais elas podem se inspirar em poder fazer. Uma coisa que eu enxerguei dentro da minha profissão foram, aqui em São Bernardo mesmo, de acontecer isso, de meninas novas me procurarem e falar assim, mas o que é isso? O que você faz? Existe outras coisas que acontecem atrás da música, sabe? Existem outras pessoas, e que legal, e poder enxergar mulheres fazendo isso, e como essas mulheres mais novas, elas admiram. É incrível, tipo, ela tá aquela aquecida no coração, né, de ver elas andando, admirando, falando com você. Então, assim, eu acredito que é uma tendência, isso vai crescer mais, mas a gente precisa validar essas que já estão no poder. Por exemplo, a gente tem a Eliane Dias, né, que é conhecida como a esposa do Brau. Eliane Dias é uma advogada, empresária, que manda na Bugnaip, que cria várias coisas incríveis, uma mulher fortíssima, de muita referência. Ela não é só a mulher do Brau, entendeu? Ela é muito mais que isso. E validar essa mulher pelo que ela é e pela representação, assim como muitas outras que têm essa posição e são grandiosas no que fazem. Com certeza, sou fã da Eliane também, acompanho o trabalho dela há alguns anos. Eu acho que essa questão geracional que você trouxe, né, em relação às nossas mães, avós, talvez como serão nossas futuras filhas, se já tivermos, não sei se vocês são mães, né, mas eu ainda não, eu fico pensando um pouquinho num processo histórico, sabe? E eu nem gosto de pensar nessa palavra tendência, porque quando eu escuto tendência, eu penso primavera, verão, outono, inverno, que roupa que a gente vai usar, e tendência é passageiro, né? E eu não quero que esses lugares que a gente está ocupando sejam passageiros, né? Eu não quero que a minha futura filha, se um dia eu a tiver, tenha que ser validada a todo momento. Eu quero que ela seja, sabe? Eu quero que ela seja, que ela esteja e que ela não seja contestada em nenhum momento. Sim, eu acho que até a validação que eu quis de colocar é tipo mais do reconhecimento, sim, entendeu? Exatamente. Dessas mulheres. E eu acho que a gente consegue pensar nesses reconhecimentos criando novas narrativas, né? Porque não somos só hoje que estamos pensando nessa questão do feminismo, né? Esse conceito ele é muito mais antigo. Nos anos 60, nos anos 70, já tinham mulheres que, ainda que às vezes não sabiam que estavam sendo feministas, tinham ações e atitudes que eram feministas, né? Ou mesmo as nossas mães, que às vezes não tiveram tanta oportunidade de estudar isso de uma perspectiva mais teórica, mas que ainda assim, sabe, vão para a luta, são guerreiras e não abaixam cabeça para ninguém, conseguem se impor. Eu acho que a gente precisa pensar nessa construção de narrativa, porque muitas dessas mulheres, quando tinham esses tipos de atitude, eram consideradas histéricas, loucas. Quem nunca foi chamada de louca numa discussão? Né? E até pensando, né, numa perspectiva freudiana, né, da mulher histérica, e eu acho que a gente precisa reconstruir essas narrativas, né, de não somos loucas por queremos ocupar lugares na política, não somos loucas por queremos ocupar posições numa produtora e ser reconhecida enquanto produtora, né? Quem fala que se você é produtora ou não é você. E acabou, né? Você não precisa de uma validação de um terceiro, sobretudo de um homem, para dizer onde você pode ir ou não. Se a gente for pensar uma coisa que, às vezes, para hoje é tão banal, né? A gente vota há tanto tempo e há tantas eleições, mas há muito tempo as mulheres não podiam votar. E essa questão do sufrágio feminino ela é muito recente também. Então, eu acho que a gente precisa ir modificando um pouquinho por dia, fazer essa reconstrução de narrativa e não baixar a cabeça, sabe? E ocupar e ser. Sem dúvidas, mas acho que a Natasha trouxe um ponto importante do validar, né? No sentido de nós nos validarmos, né? Porque muitas vezes a gente duvida de nós mesmas a todo momento. Exato, essa competição interna que, né, nos foi imposta de alguma maneira, ou ela é esposa do Brown, por isso que ela está nesse lugar. Sim. Acho que isso é muito importante, obviamente, do reconhecimento próprio, né? Que às vezes é um processo, enfim, demorado, né? É um processo longo. Sim, essa questão de valorizar que existem mulheres lá, enxergar elas e trazer, que não foi sorte, falar mais delas, que aí sim inspira outras mulheres. Eu acho que isso vai crescendo e falar que elas podem ser empresárias, elas podem ser produtoras, elas podem ser técnica de som.
elas podem atuar onde elas quiserem. E podem ser mãe, né? Porque geralmente quando vira mãe a gente anula todo o resto. Sim, você pode ser mãe, você pode ser tudo. Se você quiser ser dona pode do lar não ser também, se não quiser. Exatamente, você tá pode ser tudo dona bem. do lar, entendeu? Eu acho que isso daí a escolha ela tem que ser pessoal mesmo e saber que se ela quer ser aquilo, é isso, entendeu? É fazer sempre o que lhe cabe, que você se sente bem sendo, né? Gente, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao fim. Eu joguei o meu papel em algum lugar e agora eu vou ter que achar, porque eu preciso falar um monte de coisa. Peraí. Pronto. Não, queria agradecer imensamente, porque foi incrível. Acho que tinha assunto aqui, dá pra gente ir para o bar depois conversar. Porque, enfim, foi super bacana. Super obrigada, Natasha. Super obrigada, Letícia. Não posso deixar de agradecer o pessoal que está aqui acompanhando. Temos uma equipe grande aí, pessoal. Trabalhando com a gente. Então, não vou falar todos os nomes, mas preciso deixar algumas informações com vocês. Vou repetir, porque eu estava um pouco ansiosa no começo, não falei direito. Então, o festival está acontecendo de 18 a 25 de novembro, híbrido e presencial, em São Paulo, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e Beja. Esse é um festival que fala sobre o feminino. A gente tem apresentações de circo, de teatro, de dança, música, poesia. Em todos os aspectos, a gente sempre traz mesas de discussão que vai falar sobre o feminino, sobre as mulheres e o protagonismo delas. Então, enfim, vocês podem presencialmente assistir em uma dessas cidades ou também online. A partir da próxima semana está rolando programação todos os dias. E o que mais? Importante, a programação é toda gratuita, tanto online quanto presencial, então espero que vocês participem de alguma maneira. E vou aos agradecimentos, então. Preciso muito agradecer a Adriana Belic, que foi quem convidou a Mandeu para participar e para coordenar e fazer a curadoria do Festival das Marias aqui de São Bernardo, e dizer que esse é um projeto que é uma realização em parceria de companhias independentes, então a Casa de Abelha Cultural, né, que a Amandinha está aqui ali na produção enquanto eu estou aqui apresentando, o CADAC, que é a Companhia Lentejana de Dança Contemporânea, Lendas de Encantar, e a Adriana Belic, né, que é a Belic Arte e Cultura. Tem várias outras empresas colaborando para que isso aconteça, mas, enfim, né, acompanhe aí que na legenda de todas as lives vão aparecer. E esse também é um projeto que foi contemplado na Lei Aldir Blanc, Lei Federal Aldir Blanc 2020, em conjunto com a Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Então, também fica aqui nosso agradecimento para todo o pessoal da Câmara de Cultura, para a Ana Célia, enfim, para toda a turma que está aqui, a Era Estúdio que está filmando, as cantoras que vão participar hoje, que é a Vanessa Moreno e a Mariane Matoso, o Caio, que está no som, estava esquecendo, gente. São muitos nomes, mas a gente deixa todos aqui na legenda. Que mais? E é isso. O Festival das Marias ele acaba no dia 25, não por acaso. Dia 26 de novembro é o Dia Internacional contra a... Deixa eu anotar aqui. Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então, né, exaltar as mulheres também é uma forma de combater a violência. Então, fica aqui também esse momento de reflexão e nosso agradecimento especial para as meninas que toparam participar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Júlia, a Amanda, a secretaria, e esse projeto é maravilhoso. Eu já estava tirando minhas dúvidas aqui com a Júlia explicando. E gostaria de agradecer a Lê também por dividir, né, esse bate-papo. Foi muito bom, ótimo. Eu adorei. Muito obrigada. Queria agradecer especialmente, né, pelo convite. Eu acho que eu também tenho que agradecer a Letícia Bairro Nuevo, que está aqui com a gente, que fez essa ponte para eu estar aqui hoje, batendo esse papo gostoso com vocês. Muito obrigada, Júlia. Eu agradeço você também, Natasha, por participar e dividir comigo tantas trocas, tantas experiências. Foi muito gostoso e uma honra estar fazendo parte aqui dessa mesa com vocês. Prazer é todo nosso, então fiquem ligados na programação e a gente se vê. Tchau, tchau.